A evolução da arte tumular reflete a transformação das crenças, práticas culturais e técnicas artísticas ao longo dos séculos, dos rituais ancestrais às modernas expressões de memória. A arte tumular se desenvolveu à medida que as sociedades necessariamente precisavam reverenciar e eternizar a memória dos que partiram, refletindo as transformações culturais, espirituais e artísticas ao longo dos séculos. Cada época imprime seu estilo único nessas obras, permitindo que possamos identificar e apreciar uma rica tapeçaria de crenças e valores históricos. Inicialmente, nas civilizações antigas, como na egípcia, a função dos túmulos ia além da mera sepultura, eles eram verdadeiros monumentos ritualísticos. Nos egípcios, por exemplo, as elaboradas pirâmides e tumbas, ricamente decoradas com hieróglifos e cenas da vida, simbolizavam a crença na vida após a morte e a jornada do espírito para o além. Nesse estilo é marcado pelo uso de materiais duradouros, simbolismo complexo e uma preocupação quase ritualística com a imortalidade, servindo não apenas como sepulturas, mas como portais para uma existência transcendente. Com o passar do tempo, no período clássico, a tradição funerária evoluiu, com as contribuições dos gregos e romanos. Esses povos aperfeiçoaram as técnicas esculpidas, criando estelas e monumentos que não apenas marcavam um local de descanso, mas também comemoravam as virtudes e feitos dos falecidos. Enquanto os gregos davam ênfase à elegância e à ideia de um memorial que celebrasse a humanidade do indivíduo, os romanos incorporavam uma grandiosidade que se refletia em mausoléus imponentes e no uso de materiais nobres como mármore. Na era medieval, a influência da iconografia cristã passou a marcar fortemente os cemitérios. A arte tumular absorveu elementos religiosos como a cruz, os anjos e outras simbologias que representavam a esperança da vida eterna, transformando cada monumento em uma narrativa visual voltada para a transcendência e a salvação da alma. Nessa fase, os símbolos deixaram de ser apenas ornamentos para se converterem em pontes visuais entre o mundo terreno e o divino. Com o advento dos movimentos artísticos dos séculos XVIII e XIX, como o neoclássico, o neogótico e posteriormente o Art Deco, a arte tumular passou a incorporar novos estilos e técnicas. Os monumentos começaram a dialogar com a estética da época, tornando os cemitérios verdadeiras galerias a céu aberto, onde cada túmulo não só lembrava a história de um ser querido, mas também expressava o gosto artístico e os valores da sociedade daquele período. Essa diversidade estilística ficou evidente em cemitérios icônicos, onde os detalhes arquitetônicos e escultóricos ressurgem como obras de arte imortais. Esses estilos deram ênfase à expressão da identidade, onde até mesmo a escolha dos materiais como mármore de Carrara, granito ou bronze dialogava com a sensação de permanência e nobreza da memória. Na arte contemporânea, a abordagem torna-se mais minimalista e ao mesmo tempo repleta de significado. Pessoal, o conceito central de preservar a memória se mantém. A arte tumular hoje se adapta às novas práticas funerárias e aos valores culturais atuais, mantendo vivos os diálogos entre passado e presente. Cada espaço memorial ainda é pensado para celebrar a vida, contando histórias com técnicas que variam do tradicional ao inovador e servindo como lembrete de que, mesmo com mudanças estéticas, o desejo de homenagear e lembrar permanece imutável. Cada estilo, de sua maneira, não só enaltece a memória dos entes queridos, mas também revela as transformações das mentalidades em relação à morte, ao luto e à transcendência ao longo da história. Esses monumentos funerários são, assim, testemunhos vivos de como a arte e a cultura dialogam intimamente com o mistério da existência. Os tipos de túmulos presentes nos cemitérios refletem tanto as tradições culturais
quanto às escolhas práticas e estéticas adotadas por cada sociedade ao longo do tempo. Essas variações podem ser analisadas a partir de diferentes critérios, como os materiais empregados na construção, o design arquitetônico e a forma de disposição ou localização no espaço funerário. Granito. O granito é uma das opções mais utilizadas, pois alia durabilidade e resistência. Esse material é composto por minerais como mica, quartzito e feldspato, o que garante que, mesmo expostos às intempéries, os túmulos construídos com ele mantenham sua integridade e aparência por décadas. Por sua robustez e variedade de acabamentos, os túmulos de granito são frequentemente escolhidos para homenagens que se pretendem duradouras, apesar de o custo inicial ser relativamente mais elevado. Túmulos de mármore. Conhecido por seu aspecto elegante e sofisticado, o mármore oferece uma estética distinta para os túmulos. No entanto, por ser um material mais maleável e suscetível a desgastes decorrentes da ação do tempo e de fatores climáticos, os túmulos de mármore podem exigir cuidados regulares e manutenção preventiva para preservar sua beleza. Essa opção é ideal para ambientes onde a exposição severa não compromete a integridade da estrutura. Túmulos de cerâmica. A cerâmica é uma escolha que, embora menos durável que o granito ou mármore, confere versatilidade em termos de cores e estilos. Essa opção pode ser mais acessível e permite a criação de designs personalizados que agradam visualmente, principalmente para áreas com menor impacto de intempéries ou como parte de projetos artísticos mais contemporâneos. Estilos arquitetônicos. Os cemitérios não são apenas locais de descanso final. Eles se transformam em verdadeiras galerias a céu aberto que contam, por meio de suas construções e monumentos, a história e a evolução das crenças e estéticas de cada época. Ao longo dos séculos, a arquitetura funerária incorporou diversos estilos que refletem as transformações culturais, sociais e espirituais das sociedades. Barroco reflete a visão religiosa e emocional da morte, típica dos séculos XVII e XVIII, e transforma túmulos em verdadeiros altares da memória. Os túmulos e mausoléus ganharam uma nova expressividade, combinando elementos da estética clássica com a exuberância e o dinamismo próprios do estilo barroco. A exuberância decorativa no uso intenso de curvas, arabescos, colunas salomônicas e detalhes dourados em temas religiosos possuem dramatismo e teatralidade, além de possuir contrastes visuais e com grande simbolismo espiritual, com elementos de ampulhetas, caveiras, tochas e outros. O barroco surgiu como resposta contra a reforma, e nos cemitérios ele servia para exaltar a fé católica e confortar os vivos com a promessa da vida eterna. Túmulos eram projetados como capelas em miniatura, com forte carga simbólica e emocional. Rococó. O rococó funerário é menos comum que o barroco ou o neoclássico, mas quando aparece, transforma túmulos e capelas em verdadeiras joias arquitetônicas. Surgido no século XVIII na França, é marcado por sua leveza, elegância e caráter ornamental, sendo uma transição entre o barroco dramático e o neoclassicismo racional. Possui linhas sinuosas e assimétricas com curvas, esculturas delicadas com expressões suaves e poses graciosas. Há também a presença de motivos florais, conchas e arabescos, esculpidos em relevo, elementos religiosos estilizados como anjos, querubins e símbolos celestiais, formas leves e ornamentação refinada, muitas vezes com influência francesa ou portuguesa. Esse estilo refletia o gosto da aristocracia iluminista, que valorizava o prazer, a beleza e a espiritualidade leve. Neoclássico. O neoclassicismo funerário é um dos estilos mais marcantes. Na arquitetura tumular, especialmente entre os séculos XVIII e XIX, surgiu como uma reação ao excesso decorativo do barroco e rococó,
buscando simplicidade, racionalidade e equilíbrio, valores que também se refletiam na forma como se encarava a morte. Inspirado na simplicidade e na simetria dos templos gregos e romanos, o neoclássico reafirmou o poder dos elementos arquitetônicos, como frontões triangulares e colunas clássicas. Os cemitérios desse período foram desenhados com a ideia de ordem e permanência, onde cada lápide ou mausoléu era concebido para transmitir solidez, respeito e eternidade. Neogótico. O movimento neogótico, impulsionado por um forte espírito romântico, resgatou a atmosfera melancólica e mística da Idade Média. É uma releitura do estilo gótico medieval que floresceu nos séculos XVIII e início do XX, especialmente em túmulos e mausoléus de famílias abastadas. Com o uso de arcos ogivais, torres, pináculos e detalhes recortados, o neogótico conferiu aos monumentos funerários uma aura de mistério e nostalgia, enfatizando a dualidade entre a efemeridade da vida e a aspiração por algo transcendental. Esse estilo buscava transmitir elevação espiritual, transcendência e solenidade, tornando os cemitérios verdadeiros palcos da fé e da memória. Eclético. O estilo eclético surgiu por volta da metade do século XIX, especialmente entre 1850 e 1930, como uma resposta à industrialização e à liberdade criativa que ela proporcionou. Usa a mistura de estilos como neoclássico, gótico, barroco, arte nouveau e arte déco e uso de materiais nobres como mármore, granito, ferro fundido, vitrais e azulejos importados. Possui a presença de esculturas alegóricas, como anjos, figuras mitológicas, símbolos religiosos e cívicos, e seus túmulos possuem formas variadas como capelas, obeliscos, pirâmides, estelas e monumentos. Possui também forte valorização da ornamentação e personalização, com epitáfios poéticos e brasões familiares. O estilo eclético foi muito usado por burgueses e governos que queriam mostrar prestígio, mas com o surgimento do modernismo, ele passou a ser visto como exagerado ou antiquado, embora hoje seja valorizado por sua liberdade criativa e riqueza histórica. Arte Nouveau surgiu por volta de 1880, florescendo entre o fim do século XIX e início do XX como uma resposta à industrialização e ao academicismo. Buscava integrar a arte à vida com formas orgânicas e simbólicas, cheia de curvas, flores e sensualidade poética. Um estilo que transforma túmulos em obras de arte delicadas e simbólicas nos cemitérios é pura poesia visual, refletindo a estética da Belle Époque e o desejo de eternizar a memória com a arte. Possuem curvas sinuosas, arabescos, flores, folhas, figuras femininas etéreas e elementos da natureza, vitrais coloridos, grades de ferro forjado com motivos orgânicos, esculturas de anjos e alegorias da dor e da saudade. No sentido mais emocional, buscava suavizar a dor da perda com beleza e espiritualidade, criando um ambiente contemplativo e quase onírico. Arte Déco apareceu depois ganhando força após a Primeira Guerra Mundial, por volta dos anos 1920 a 1940. Tinha uma pegada mais geométrica, racional e urbana, celebrando o progresso, a velocidade e o luxo moderno, influenciado pelo otimismo pós-Primeira Guerra Mundial e pela ascensão da estética industrial. Os túmulos possuem linhas retas e formas escalonadas, uso de materiais nobres e duráveis, como granito e bronze, e presença de esculturas simbólicas, como figuras femininas, raios solares e animais estilizados, além de letreiros com tipografia elegante, muitas vezes em relevo metálico. O Art Deco é um estilo que mistura tradição e inovação, e mesmo após um século continua influenciando projetos contemporâneos. Modernismo. O estilo modernista surgiu no início do século XX,
como parte de uma transformação estética e cultural, que buscava romper com os excessos ornamentais do passado e refletir os valores da modernidade. Com o intuito de valorizar a simplicidade, a autenticidade e a expressão individual, e também de romper com estilos históricos como neogótico, barroco e eclético, propondo uma arte tumular mais subjetiva e introspectiva. Os túmulos possuem linhas retas, pouca ornamentação, materiais modernos com concreto aparente, granito, mármore polido e aço. As esculturas são abstratas ou estilizadas com integração aos ambientes, remetendo à introspecção, humanismo e memória concreta. Contemporaneidade. Começou a se consolidar a partir dos anos 1990, mas está em constante evolução. Reflete mudanças sociais, ambientais e digitais que influenciam a forma como homenageamos os mortos. Possuem espaços funcionais, simbólicos e personalizados que respeitam o meio ambiente e a diversidade de crenças. Incorporam a tecnologia e a arte contemporânea para ampliar a experiência de memória. Suas linhas são limpas e formas minimalistas. Usam materiais modernos como vidro, aço, concreto e vegetação nativa. Possui integração com a natureza e tecnologia. Com QR Code em suas lápides, os espaços são abertos e contemplativos. Evocam simplicidade, eternidade digital e diversidade, respeitando diversas culturas e crenças. Principais tipos de túmulos. Nos cemitérios modernos e históricos, a diversidade dos espaços funerários reflete não só a riqueza cultural de cada sociedade, mas também as diferentes necessidades e preferências das famílias ao longo dos tempos. Catacumbas. As catacumbas são estruturas subterrâneas e eram utilizadas principalmente como locais de sepultamento, especialmente durante os primeiros séculos do cristianismo. Algumas catacumbas têm corpos expostos em nichos ou até pendurados nas paredes. Eles eram expostos dessa maneira por motivos históricos e religiosos, homenagem a mártires, culto, veneração e até por falta de espaços. O crescimento das comunidades cristãs e a proibição de sepulturas dentro das cidades levou à criação de cemitérios subterrâneos que acabaram se tornando verdadeiros santuários. Jazigos. O jazigo é um espaço reservado para sepultamentos que geralmente abriga mais de um ente querido, permitindo a manutenção de um mesmo local para várias gerações de uma família. Essa modalidade pode ser dividida em diferentes tipos, como simples, duplo ou familiar, túmulos ou sepulturas, geralmente compostos por uma sepultura fixa. Acompanhada de uma lápide ou placa memorial, esses túmulos são a opção mais convencional nos cemitérios. O design pode variar do simples ao ornamentado, atendendo às preferências estéticas e aos valores simbólicos da família. Ou seja, o jazigo é o espaço onde o corpo é sepultado e o túmulo é a estrutura visível que homenageia a pessoa. Túmulos capelas. Um túmulo-capela é uma estrutura funerária que combina a função de sepultamento com um espaço dedicado à oração e homenagem. Ele se destaca por seu formato arquitetônico semelhante ao de uma pequena capela, geralmente construída sobre um jazigo familiar. Sua arquitetura é elevada e vertical, com portas e muitas vezes com janelas e pequeno altar. Comum em cemitérios antigos, costumam abrigar restos mortais de várias gerações, funcionando como um memorial duradouro. Mausoléus. Funcionando como verdadeiros monumentos familiares, os mausoléus são estruturas maiores que podem abrigar mais de uma sepultura. Eles se destacam pelo trabalho arquitetônico e escultórico, refletindo não só uma homenagem póstuma, mas também um legado cultural e histórico. Apresentam um design arquitetônico sofisticado, com detalhes artísticos que os transformam em verdadeiros pontos de referência. Eles estão frequentemente associados a famílias de destaque e fazem parte do patrimônio histórico e artístico de muitas cidades.
Obelisco. O obelisco é uma estrutura vertical e pontiaguda, geralmente feita de pedra. Um estilo originário do Egito Antigo, representa memória, honra e permanência. O obelisco mausoléu serve como um local de homenagem e preservação da memória. Servindo como um túmulo coletivo, é carregado de significado histórico e simbólico. Criptas, comumente encontradas em igrejas ou grandes complexos funerários ligados a instituições religiosas ou em estruturas históricas. As criptas são estruturas subterrâneas projetadas para preservar os restos mortais em um ambiente mais fechado e silencioso. A atmosfera de uma cripta evoca um sentimento de solene introspecção e segurança. Nichos em cemitérios verticais. Em áreas com limitação de espaço, como grandes centros urbanos, os cemitérios verticais oferecem uma alternativa moderna. Esses túmulos são organizados em gavetas ou nichos, permitindo a otimização do espaço e mantendo uma ordem estética e prática para homenagear os falecidos. Ossuário. O ossuário é um espaço destinado ao armazenamento de ossos após a exumação de corpos. Ele é usado quando o jazigo precisa ser desocupado, geralmente após 3 a 5 anos do sepultamento. Pode ser individual, coletivo, vertical ou subterrâneo. É uma solução econômica e prática, especialmente em cemitérios públicos. Os ossos são colocados em gavetas lacradas ou urnas específicas. Columbários. Os columbários são um local para guardar urnas com cinzas de pessoas cremadas, também chamado de cinerário em algumas regiões, composto por nichos individuais que podem conter fotos, objetos e homenagens. Pode estar em cemitérios, memoriais ou até em propriedades privadas. É uma opção que economiza espaço e permite visitas e homenagens em ambiente climatizado. Cemitérios-jardins. Os cemitérios-jardins é onde a memória encontra a natureza e representa uma abordagem moderna e humanizada da arte funerária. Surgiram no século XX como alternativa aos cemitérios tradicionais, buscando transformar o espaço de luto em um ambiente de paz, contemplação e beleza natural. Possui túmulos discretos nivelados ao solo, a ausência de muros altos, com ambientes planejados com salas de velórios, capelas e bancos, tem o paisagismo integrado, criando um ambiente sereno e a manutenção contínua da jardinagem. Esses cemitérios valorizam a simplicidade, estimulam a reflexão tranquila e promovem o respeito à diversidade religiosa e cultural. Em cada uma dessas fases, os cemitérios se revelam como espaços multifacetados capazes de traduzir as ideologias e os sentimentos de suas épocas, seja através da monumentalidade das pirâmides, da elegância clássica dos mausoléus neoclássicos ou da melancolia poética dos monumentos neogóticos. A arquitetura dos cemitérios torna-se um registro vivo da evolução cultural e da busca humana por eternizar a memória dos que partiram. A arte tumular vai muito além de homenagear os que partiram. Ela reflete nossa história, crenças e a forma como queremos eternizar memórias. Cada tipo de túmulo carrega um simbolismo único, revelando os valores culturais e afetivos de sua época. Nesse mosaico silencioso, encontramos não só luto, mas também beleza, arquitetura, respeito e legado. Assim, ao contemplar esses espaços, nos conectamos não apenas com o passado, mas também com a essência humana de lembrar, honrar e sentir. Obrigada por acompanhar esse vídeo e lembre-se mesmo no silêncio da pedra, há histórias que continuam a ecoar.